Boa noite, Recap! Que é isso, eu tô no lugar certo? Boa noite, Recap! Sentindo que vocês estão meio pra baixo hoje, meio... Você não é essa galera não, né? Você não é só assim não, né? Tá bom. Antes da gente começar, eu queria primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos. Queria agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Priscila, e a vida dos nossos líderes, Gustavo, Larissa, que o Senhor continue abençoando eles poderosamente. Gente, quero fazer uma pergunta aqui antes da gente começar. Quem tá vindo pela primeira vez aqui hoje no Recap? Tem alguém? Que é isso? Tem uma pessoa ali, ó, tem outra ali, ó. Você pode aplaudir a Jesus? Não, aplaude de verdade. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. O Recap é a casa de vocês. E vocês estão mais do que convidados para não só voltar aqui, mas também para estar com a gente amanhã no nosso Recap College, que vai ser incrível. A galera tá animada. Gente, nós estamos trabalhando, nós estamos pregando aqui na Reino mensagens sobre o Evangelho de João, o Evangelho segundo João. E hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Mas antes que a gente possa começar, eu queria saber se você está comigo. Então bate uma palma aí, só para eu saber se você está comigo. Batera tá ligada, hein? Então, você pode se colocar de pé, rapidinho? E você pode fechar os seus olhos para a gente poder orar ao Senhor? Quero que você preste atenção nesse momento. Quero que você se conecte com o Senhor, que você se conecte com os céus. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui compartilhando da Tua vida, Senhor. Que essa noite seja uma noite marcante aos nossos corações. Que essa seja uma noite que vai ficar marcada com o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Que você venha se manifestar aqui nesse ambiente. Que o Teu Espírito Santo se movimente sobre esse local. E nós te pedimos nesse momento, abra os nossos olhos para a Tua palavra, abra os nossos ouvidos espirituais, que os nossos corações estejam abertos, que eles estejam férteis para receber a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa abençoar e possa usar poderosamente cada um de nós, Senhor, para que nós possamos receber essa palavra e que ela possa acampar, que ela possa ter vida dentro de nós e que ela possa fluir, que ela possa transbordar para alcançar muitas e muitas pessoas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode tomar o seu assento, glorificando a Deus também? Amém. Para a gente entrar já na mensagem, na palavra, eu queria começar te apresentando um pouquinho sobre o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, ele é um evangelho de muitos dualismos. Aí pergunta, o que é dualismo? Eu acho que se não sentir esse lado aqui quer saber muito não. Pergunta aqui, ó, o que é dualismo? Mas estão mais ligados. Vou falar para você, dualismos, eles são basicamente opostos. Ou seja, vou te dar aqui um exemplo de dualismo que o Evangelho de João nos apresenta, que é a verdade e a mentira. São opostos. Outro dualismo, e esse eu quero que você foque, eu quero até que você repita. O próximo dualismo é a luz, fala, a luz e as trevas. Não, mas fala com vontade, né? A luz e as trevas. Fazer um combinado com vocês aqui. Toda vez que eu senti que vocês estão meio para baixo, assim, que eu senti que vocês estão meio não muito no clima, eu vou pedir para você repetir. Eu não gosto, sabe, Dudu? A pessoa ficou repetindo assim muito, mas eu acho que isso conecta, isso toma a nossa atenção, é muito importante nesse momento, né? Então vamos lá, a luz e as trevas. Por que eu queria falar sobre esse dualismo para você que o Evangelho de João ele nos apresenta? Porque um dos aspectos da pessoa de Jesus no Evangelho de João é que ele basicamente retira o homem que estava em trevas, o homem que estava perdido em seus pecados, que estava perdido em uma vida pecaminosa, e ele insere esse homem que estava nas trevas na luz. E essa luz, ela na verdade é o próprio Cristo. Pode colocar aqui na tela, por favor, João, no capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ou em outras traduções vai dizer que Jesus, ele é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então, quando Jesus ele retira o homem das trevas e insere na luz, ele basicamente retira o homem de uma natureza pecaminosa e insere nele mesmo. Ele traz o homem de uma natureza caída, de uma vida cheia de pecados e longe de Deus, e insere nele mesmo. Então ele retira o homem das trevas e insere na luz, que é o próprio Cristo. Amém?
Agora que você já entendeu esse dualismo, esse aspecto de Jesus no Evangelho segundo João, a gente pode entrar no verdadeiro tema da mensagem. E o tema da nossa mensagem é o triplo trabalhar de Jesus na cruz. E esse triplo trabalhar, ele está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo João. Mas antes que a gente possa adentrar, eu queria fazer uma pergunta para você. Não precisa responder, só precisa mentalizar. E essa pergunta é a seguinte: quando as pessoas falam de Jesus na cruz, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa do Jesus, o Deus encarnado naquela cruz? Eu tenho certeza que muitas pessoas pensam, e eu também penso assim, quando eu penso em Jesus na cruz, é um homem, um Deus que se tornou homem, mas que estava na cruz, e estava sofrendo, estava chorando, estava sangrando. Essa é a imagem que nós temos de Jesus na cruz. E essa imagem, ela é verdadeira, mas talvez, se essa for a primeira imagem de Jesus que nós temos ao pensar nele na cruz, talvez nós tenhamos uma imagem muito natural do que Deus estava fazendo na cruz, porque a verdade e a realidade por detrás disso é que, sim, tinha um homem sofrendo, tinha um homem agonizando, tinha um homem chorando, mas por detrás desse Jesus que estava passando por todas essas dores, tinha na verdade um Deus operando, um Deus trabalhando, tinha um Deus fazendo a sua vontade para que você fosse alcançado, para que você fosse salvo. E isso pode ser levado para muitas coisas na sua vida também. Sabe por quê? Porque tem muitas vezes que você passa por coisas na sua vida e que você não entende o porquê, que você chora no seu quarto, que você chega de noite no seu quarto e fala: Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? Por quê? E essa é a visão natural do que está acontecendo na sua vida. E você tem que ficar bem calmo, bem tranquilo, tá? Porque isso é um bom sinal se isso está acontecendo com você. Se você tem se sentido assim, fique tranquilo. Isso é um sinal positivo, porque Deus ele está trabalhando na sua vida. Deus ele está fazendo na sua vida. Ele está operando, está fazendo o mover dele dentro de você. Amém? Amém. Então vamos lá então para o triplo trabalhar de Jesus na cruz. Pode colocar na tela em João, no capítulo 12, no versículo 31, por favor. E esse é o primeiro trabalhar, o primeiro propósito que Jesus ele tem na cruz, que é julgar o mundo e expulsar o seu príncipe, que é Satanás. E está escrito assim: chegou a hora de este mundo ser julgado, agora será expulso o príncipe deste mundo. Repete comigo essa primeira parte. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Com mais vontade, né? Vamos lá. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora sim, esse é o primeiro trabalhar, é o primeiro propósito que Jesus ele tem na cruz. Por que o mundo precisava ser julgado? Porque Satanás, o príncipe desse mundo, ele precisava ser expulso. Porque a verdade é que há muitos e muitos anos atrás, antes mesmo de Jesus ele nascer como um homem, Satanás, ele havia enganado o homem Adão, ele havia enganado a Eva, sua mulher, e com esse engano, o que aconteceu foi que a natureza maligna de Satanás, que é uma natureza de desobediência, é uma natureza de mentira, é uma natureza caída, que tem toda a sua natureza, a sua vida, por ser assim dizer, a sua essência, essa palavra é melhor, distante de Deus. Tudo que Satanás faz é distante de Deus. E o homem, ele estava distante de Deus. Então, todas as ações que o homem tinha, por mais boas que fossem, por mais as melhores intenções que o homem tivesse no coração, ainda tinha pecado, ainda era afastado de Deus, ainda estava longe de Deus. Então, por isso a necessidade de este mundo ser julgado, de o príncipe desse mundo ser expulso dele. Porque, veja bem, se você pensar num reino, pense em qualquer reino, pode ser até o Reino Unido, vamos trazer para a atualidade aqui. Eu não sei quem que é o príncipe que está lá hoje, acho que é o Charles, né? É o cara, o filho da Elizabeth. Vamos lembrar desse cara aí. Se você quisesse, por exemplo, derrubar o Reino Unido ou qualquer outro reino, você não teria que derrubar todos os soldados que tem no reino. Quando acontecia uma guerra, não era isso que acontecia. Para que você derrubasse um reino quando tinha uma guerra, o que tinha que acontecer é que você tinha que ir no líder, no rei, no príncipe. Então, para que o mundo seja julgado, para que a vida possa ser liberada ao mundo, quem tinha que ser primeiramente expulso dele era o príncipe dele, que é Satanás. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Porque, veja bem, Jesus ele foi levantado na cruz. E quando ele foi levantado na cruz, ele foi levantado em semelhança da carne do pecado. E é muito importante que você guarde isso, porque
quando Jesus ele foi levantado em semelhança da carne do pecado, ele na verdade estava julgando o mundo, ele estava expulsando Satanás. Porque se a natureza maligna de Satanás estava dentro da carne do homem, era preciso que um homem que não tinha essa natureza, que não tinha pecado, fosse julgado, para que assim, esse homem que viveu uma vida moralmente correta, uma vida perfeita, segundo a lei do Senhor, fosse crucificado, fosse julgado. E quando isso acontece, o que acontece? Satanás ele é expulso da carne do homem. Então todo o poder que Satanás ele tinha sobre a sua vida, que ele tinha sobre a minha vida, ele já não tem mais, porque Jesus ele pagou o preço, porque Jesus ele foi levantado na cruz, e quando Jesus ele é levantado na cruz, ele tira o poder que Satanás tem sobre a sua vida. Então hoje, você é livre em Cristo Jesus. Você, em Cristo Jesus, tem poder de tomar uma decisão entre a vida e a morte. Tem o poder de estar reconciliado, de estar próximo com Deus, porque Cristo Jesus, ele se entregou, ele deu a vida dele por você. E através dessa entrega, dessa vida, desse sangue que foi derramado na cruz, Satanás ele foi expulso e o mundo ele foi julgado. Amém? Vocês conseguiram entender até aqui? Esse é só o primeiro trabalhar. Eu estou sentindo que vocês não estão entendendo muito, mas eu vou continuar. Então esse é o primeiro trabalhar, o primeiro propósito de Jesus na cruz, que é julgar o mundo e expulsar Satanás. Você está comigo? Então bate uma palma, para ver se vocês estão ligados aqui bem do nada, assim, bem repentino. Agora a gente vai para o segundo trabalhar de Jesus na cruz. E esse segundo trabalhar é o seguinte: é liberar o elemento divino, a vida eterna. Esse para mim, desses três propósitos, desses três trabalhos que Jesus tem na cruz, é o mais bonito, é o mais lindo, é o que eu mais me interesso. Quando eu vi isso pela primeira vez, foi o que mais me interessou. E eu queria te recomendar que você lesse esse capítulo 12 do Evangelho segundo João nessa perspectiva, desse triplo propósito que Jesus ele nos apresenta nesse Evangelho. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Lá no capítulo 12, versículo 28, pode colocar aqui na tela, por favor, está escrito assim: Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu, dizendo: eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. O que é glorificar o nome do Pai? Glorificar o nome do Pai nada mais é do que expressar a sua vida, nada mais é do que ser a vida do Pai, ser a essência do Pai. E Cristo, ele era exatamente a expressão do Pai. Cristo, ele é a plena expressão de Deus. Quando você via Jesus caminhando pelas ruas, quando você olhava para Jesus nas ruas, não era simplesmente um homem, era o Deus encarnado, ele expressava Deus. Então todas as vezes que ele fazia aqueles milagres, que ele falava sobre aqueles ensinamentos, ele estava expressando a vida do Pai. Agora, essa expressão, essa vida de Deus estava em Cristo e unicamente nele. Por exemplo, o Dudu, vem cá Dudu, levanta aí, vem aqui. O Dudu, ele expressa a vida divina de Deus. Você é Jesus, Dudu. A vida está em você, ó. Estou entregando toda a vida para você. Eu sou o pai, estou entregando toda a vida para o Dudu. Está em você. Agora vem cá, Guto, levanta aqui. Vem aqui no meio, que é para todo mundo entender. Vem cá também. Aqui, ó, fica aqui e você aqui. O Dudu, ele é a plena expressão de toda a vida de Deus. Ele carrega toda a vida de Deus, ok? Toda a vida de Deus está em você. E o Guto, ele é um homem daquela época. Então, vamos falar que você é um discípulo de Jesus. Pode ser? Então, o Guto, ele era um discípulo de Jesus. E essa vida, essa expressão, estava em quem? No Dudu. Ele é Jesus agora aqui. Então, essa vida estava em quem? No Dudu. E no Guto? Tinha essa expressão? Tinha essa vida? Não tinha, Guto. Não tinha em você, não tinha em mim, nem aqui, nem aqui. Essa expressão, ela estava somente em Cristo. Estava somente em Jesus. Então, Dudu, o que era necessário para que essa vida fosse liberada? Pode sentar lá, obrigado. Deus abençoe você. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Essa vida estava concentrada num só indivíduo, num só homem, que é o Cristo. Então, o que precisava para que essa vida fosse liberada? Precisava-se que uma casca de humanidade fosse rompida. Porque apesar de que Jesus ele fosse a expressão de Deus, a vida estava dentro dele. E é como se ela estivesse presa dentro dele. Então, para que essa vida fosse liberada, era preciso que a casca da humanidade de Jesus, o corpo dele, fosse rasgado. Eu quero que você imagine uma bola.
Imaginem uma bola, sei lá, de borracha. Essa bola de borracha tem água dentro dela. Se eu chutar essa bola ali, ó, chutei a bola ali, bateu na parede e voltou, a água que estava dentro dela vai sair da bola? Não, né? Não aconteceu nada. Se eu pegar a bola e chacoalhar assim, ó, chacoalhar, bater na bola, vai sair a água dela? Não. E se eu pegar e rasgar a bola no meio? Foi exatamente isso que aconteceu. Que como está escrito, Jesus ele foi levantado na cruz e o soldado ele perfurou Jesus. E quando o soldado ele perfura Jesus, acontece que aquela vida, aquela natureza, aquela essência divina que estava dentro, aprisionada na casca de humanidade dele, foi liberada. Foi para fora. Está escrito que nesse exato momento o véu do templo se rasgou, porque Cristo, ele era quem carregava a presença. Cristo, ele era quem carregava a vida, a natureza, a essência divina de Deus. E quando ele teve o seu corpo perfurado, quando ele se entregou naquela cruz e saiu água e sangue, essa vida ela foi liberada a você. E hoje você tem acesso à vida divina de Deus. Você tem acesso ao Pai. Você tem reconciliação com Deus através da entrega de Cristo. Aquela vida, você tem acesso. A vida, a obediência, a natureza que há em Cristo Jesus está em você. E só se você crê nisso, levanta sua mão que eu vou profetizar que você vai ser uma expressão dessa vida divina de Deus. Que você vai ser como Cristo Jesus, que vai expressar, que vai levar essa vida em todos os dias da sua vida. Amém? Só se você crê, aplauda Jesus. E esse é o segundo propósito de Jesus na cruz, que é glorificar o nome do Pai, liberar a sua vida divina. E agora a gente vai para o terceiro e último propósito, o terceiro e último trabalhar, que é atrair todos a si mesmo e produzir muitos grãos. Porque veja bem, Jesus, ele liberou essa vida divina, amém? Só que para que ele liberasse essa vida divina e você fosse alcançado, você tinha que estar em Jesus. Porque pensa comigo, como que eu vou rasgar essa bola e você que não está aqui perto dela vai ser molhado? Você não vai ser molhado, você está distante, você não está nela. Então, o que tinha que acontecer é que, e foi o que aconteceu, é que Jesus ele atraiu todos a si mesmo. Pode colocar primeiramente lá em João no capítulo 12, versículo 24. Jesus ele explica exatamente isso que eu falei para vocês da bola, aqui nesse versículo, ó. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Que é exatamente a mesma coisa da bola. Se a bola ela ficar aqui parada, não vai acontecer nada. A água que está dentro dela vai continuar dentro dela. E a vida divina é exatamente como está escrito aqui. Então era necessário que o Filho do Homem, era necessário que o Cristo, ele fosse levantado, fosse perfurado, fosse rasgado, como está escrito, para que a vida divina que estava nele alcançasse você. Mas para que ela alcançasse você, você precisava primeiro estar nele. E é isso que o versículo 32 vai nos dizer. Pode colocar no versículo 32, por favor? Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Repete essa última parte. Atrairei todos a mim. O que Jesus fez foi atrair todos a si mesmo quando ele foi levantado da terra, quando ele foi crucificado. E quando isso aconteceu, você estava nele. E quando ele foi rasgado, a vida divina que estava nele alcançou você, porque você estava nele. E quando você está em Cristo Jesus, você recebe essa vida divina, você recebe esse acesso, você recebe essa essência, essa natureza, que foi exatamente o que aconteceu aqui. E esse, basicamente, é o triplo trabalhar de Jesus na cruz. Mas veja bem, seria, ou melhor dizendo, nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é verdade? E nós temos que ser mais parecidos com Cristo Jesus. Pedro, mas por que você está me falando isso daí? É simples, porque se Jesus passou por esse triplo propósito, isso significa que você também deve passar. Isso significa que você também tem que passar por essas coisas, para que você possa, assim como Ele, ter essa vida. Porque acredite, mesmo que você seja um adolescente, mesmo que você esteja numa fase da vida em que você, por exemplo, ainda não trabalha, não paga nenhuma conta, você não tem dificuldade na sua vida, não é? Mentira, claro que tem, todo mundo tem. Você vai passar por coisas difíceis,
Você vai passar por momentos delicados na sua vida. Você vai passar por momentos que você não vai entender nada do que está acontecendo. Momentos de dificuldade, de dor, onde as pessoas vão embora, onde nem mesmo às vezes os seus pais vão entender você, os seus amigos vão entender o que você está passando, mas Ele vai entender você. E a verdade é que quando você passa por esse triplo propósito, quando você passa por esse triplo trabalhar da cruz, você não só se torna mais parecido com Jesus, mas você passa a ter mais fé nele. Você passa a crer mais em tudo que ele está fazendo. E tem uma chave muito poderosa que a Bíblia nos fala, e que todas as vezes que nós estivermos carregando a nossa cruz, todas as vezes que nós estivermos seguindo a Jesus, essa chave, ela é o que te mantém de pé. Ela é o que nesses momentos te mantém feliz, te mantém alegre. Talvez não em todos os dias, porque como está escrito em João 16, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, foi o que Jesus falou. Então você vai ter aflições, você vai passar por momentos difíceis, você vai se sentir às vezes triste, incomodado, ansioso, mas acredite, como está escrito, e eu já vou passar essa chave para você, é possível passar por isso da melhor maneira. E essa chave muito poderosa está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, pode colocar aqui para a gente ler? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou em outras traduções vai dizer, fixando os olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você vai passar por momentos difíceis, vai passar por uma fase na sua vida onde parece que está tudo dando errado, parece que nada dá certo, parece que nada avança, parece que você está travado, mas acredite, quando você mantém os olhos em Jesus, que é aquele que inicia, é aquele o qual dá o fim à sua fé, nele, você consegue passar por cada um desses momentos, você consegue superar isso, você consegue superar aquela perda que para você era insuperável, você consegue passar por aquela situação que você pensava que você não conseguiria passar. Quando você mantém os olhos em Cristo Jesus, a verdade é que não importa o tamanho da tempestade, você vai continuar de pé, assim como Pedro. Ele caminhou sobre as águas, ele andou sobre as águas, em meio a uma tempestade imensa. Por quê? Porque ele manteve os olhos fixos em Cristo Jesus. E no momento em que ele desviou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Puf, afundou. Então o que você não pode fazer nesses momentos da sua vida muito delicados é tirar os olhos de Jesus. Porque quando isso acontece, você afunda. Então, mantendo os olhos em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, você se mantém de pé, você se mantém forte, você tem acesso ao Pai, você não se sente sozinho, pelo contrário, você tem a melhor companhia, que é a companhia de Deus dentro de você. Você não se sente incapaz, porque nele todas as coisas são possíveis. Não há impossível para aqueles que creem em Deus. Não há impossível para aqueles que vivem uma vida segundo o seu propósito. Quando você mantém os olhos em Cristo Jesus, nada pode te tocar. Nada. Acredite, você vai passar por esses momentos, vai passar por essas fases, mas quando você mantiver os olhos em Cristo Jesus, enquanto você fizer isso, vai dar tudo certo. Acredite, vai dar tudo certo.